Boa noite! 5 minutos ou mais está no ar. Bora refletir. Me questiono ser capaz de realizar algo mesmo quando tenho experiência no assunto. E aí, se identifica? Hello! Sejam bem-vindos! Gente, eu não enxergo mais nada. Agora eu deixei meu outro óculos lá fora. Oi, Pati, Mames. Ixi, não tá aparecendo a galera que entrou aqui. Vamos lá, gente, refletir rapidinho aqui nessa segunda-feira. Já vou dar um aviso aqui pra vocês. Essa semana a gente não vai ter a reflexão na quarta-feira, que eu vou pra São Paulo, e na sexta-feira, beleza? Que eu vou estar em São Paulo também, aí fico meio atrapalhada pra fazer. Reflexão de hoje. Você se questiona ser capaz de fazer algo, mesmo quando tem experiência no assunto? Mesmo quando você já fez, sabe fazer, já se provou, aí quando chega na hora H, quando pinta uma oportunidade, ou quando você pensa que você precisa realizar, você se questiona se você tem capacidade, se você vai conseguir. Acontece isso, gente, com vocês? Conta aqui pra mim, em qual situação isso acontece? Oi, Ana Lúcia, Bibi, Rejane, Ana Mendes Carvalho. Comer bem. Conta aí, gente. Nessa reflexão de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre 3 substâncias que a gente produz no nosso cérebro. E 3 dicas simples, bem simplinha, mas que dão muito resultado. E falo com conhecimento de causa, porque eu uso isso há muitos anos. Já me chamaram até de... tempo atrás me chamavam, falavam que era louca. Enfim, né? A gente releva. Como hoje em dia eu falo, né? Muitas coisas que a gente fala hoje, que a ciência hoje está descobrindo, que um tempo atrás nós seríamos queimados, né? Na fogueira, por estar falando o que a gente fala hoje, né, Leide? Então, gente, e aí, como que é essa questão aí para vocês da confiança? Será que a gente nasce já confiante? Será que as pessoas que são confiantes, que têm uma autoconfiança, né? Essas pessoas que decidem pôr a mochila nas costas e pegar o mundão aí, conhecer o mundo e viajar, muitas vezes até sozinhas, ou pessoas que vão lá e resolvem as coisas, e você por fora, assim, você olha e você fala assim, gente, como essa pessoa é equilibrada, até a postura, né? Tem uma posição de comando, de poder. Será que elas nasceram assim? O que vocês acham? Sim ou não? Será que a confiança é algo genético? Tem a ver com a nossa genética? Então é assim, existem estudos que diz, inclusive tem esse livro aqui que vocês podem até comprar, chama A Arte da Autoconfiança. É muito interessante esse livro. E aqui tem uma passagem aqui sobre alguns estudos científicos. E nesse livro mesmo eles falam o seguinte, que alguns pesquisadores dizem, né, que até 25% pode ser da nossa genética, outros afirmam que 50% é da nossa genética. Porém, descobriu-se também que os nossos pensamentos, eles são capazes de moldar todo esse caminho neural, através do que a gente pensa, mudando nossa forma, nosso corpo físico e até a nossa genética. Oi, amor! Ah, gostou da luz verde? É porque aquela branca tava estourando aqui, aí eu tô usando essa de fundo. Ficou boa, né? Também gostei. Bom, então quer dizer que se a gente não nasceu com o gene da autoconfiança, então a gente não vai ser autoconfiante? Não, porque a gente já sabe que os nossos pensamentos, os comandos que nós estamos dando, né? A gente fala muito aqui nos 5 minutos
sobre o poder do pensamento, sobre o que a gente pensa, sobre como a gente está alimentando esse cérebro, né? Então a gente sabe que isso modifica as nossas formas e também é capaz de modificar a nossa genética. Ok, então vamos falar brevemente de 3 substâncias. Oi, Rafa. Rafa tá sempre por aqui, né, Rafa? São 3 substâncias, eu vou falar um pouquinho dessas 3 substâncias só para eu passar essas dicas para vocês, para que vocês possam se beneficiar dessas 3 dicas simples. São elas: serotonina, dopamina e ocitocina. A serotonina, ela está ali, quando ela inunda o nosso córtex pré-frontal, a gente tem, digamos assim, uma tomada, que é o lugar onde a gente toma as decisões. Então, quando a gente tem uma liberação de serotonina, a gente tem uma tomada de decisão com mais confiança, né? A serotonina também a gente fala aí que é o hormônio da alegria, da felicidade, né? Então, a gente sabe que quanto mais serotonina a gente tem no organismo, no nosso cérebro, mais confiante nós ficamos, porque a gente não fica, ela diminui o estresse no nosso cérebro. Então, por exemplo, as pessoas que têm depressão, elas têm diminuição na serotonina, então ela fica ali deprimida. Beleza, falamos da serotonina, agora vamos falar da dopamina. Dopamina é um hormônio também que é o hormônio que faz a gente entrar em ação. Só que como a gente faz para liberar a dopamina? Dizem também, né, que se for pesquisar aí, você deve encontrar alguma coisa que diz assim, que a dopamina é o hormônio do prazer. Só que ela não é liberada quando você tem o prazer, ela é liberada quando você pensa no prazer. Então, quando você pensa no benefício que você vai ter, aí você libera a dopamina e a dopamina faz com que você entre em ação. Então, se você tem algo para fazer e que naquele momento está te gerando uma falta de confiança, um sentimento de incapacidade, eu não vou conseguir, bloqueia isso na hora, fecha ali e vá um passo à frente e pensa na sua conquista. E se eu conseguir? Como eu vou me sentir? O que vai acontecer? O que eu vou ganhar se eu conseguir? Então, quando você visualiza esses benefícios, o cérebro libera a dopamina e ela vai fazer então você entrar em ação, porque é a dopamina que faz a gente entrar em ação. Beleza. Então, visualiza lá na frente o benefício da ação que você vai ter. Porque quando a gente fala assim de confiança, autoconfiança, a gente pode pensar também que a confiança, ela é um combustível para a gente entrar em ação, certo? Sim ou não? O que vocês acham? A confiança é um combustível para entrar em ação? Sim ou não? Se você não tem confiança, se você não se sente confiante para fazer algo, você vai fazer? A não ser que você ressignifique isso aí, né, na sua mente, certo? Bom, e a outra substância é a ocitocina. Alguém já ouviu falar da ocitocina? Ocitocina é conhecido como o hormônio, a substância do amor. Ela é liberada principalmente nas relações, né, sexuais, principalmente quando tem uma conexão de amor. A mãe, uma mulher, quando ela está grávida, ela começa também na produção de ocitocina e depois que o bebê nasce, essa ocitocina aumenta. O pai, por sua vez, ele não tem uma liberação de ocitocina, digamos, estimulada pelo bebê, mas pelo contato com a mãe, ele já aumenta também a produção de ocitocina, então a gente fica mais amoroso, com vontade de abraçar, com vontade de estar junto. Beleza. Então falamos dessas 3 substâncias.
E existem estudos que comprovam que essas 3 substâncias ativam diretamente no nosso poder de decisão e na nossa confiança. Pensando nisso, se a gente já sabe disso, então como é que a gente pode se beneficiar dessas substâncias que já estão no nosso corpo para ativar a nossa confiança? Faz sentido? Sem confiança não fazemos nada, é isso mesmo, né? Sem confiança você fica ali paralisado, fica com ansiedade, fica com medo, e aí a consequência disso é estagnação, não consegue se organizar, frustração, insegurança, né? E aí um monte de outras coisas derivadas disso que começam a acontecer na nossa vida. Mas vamos voltando aqui, então, se sabemos que existe naturalmente 3 substâncias no nosso corpo. Os hormônios, gente, essas substâncias, né, ocitocina, são hormônios. Eles são mensageiros, né? Nada acontece no nosso corpo. Você tem uma deficiência de serotonina, de dopamina, ocitocina, vão gerar todos os desequilíbrios emocionais, mentais, por conta dos neurotransmissores e dos seus mensageiros. Então, se nós sabemos que essas substâncias, hoje, né, a gente sabe, há uns anos atrás não se sabia, e hoje ainda se sabe muito pouco perto do que ainda um dia saberemos, porque nós estamos, né, caminhando. Ainda não existe, por exemplo, nenhum estudo focado na neurociência da autoconfiança, focado só nisso, ainda não existe. Porque quando começou a se estudar tudo isso, começou sempre para responder sobre as doenças. Então, sobre os genes doentes, sobre as pessoas que estão doentes, e não sobre as pessoas confiantes, as saudáveis, entende? Sempre o foco foi na doença e não na saúde. Só que acreditamos, né, e oramos para que cada vez cheguem mais cientistas que coloquem o olhar na prevenção e na saúde, e não na doença, certo? Então é o que nós vamos fazer aqui. Não vamos ficar olhando para a nossa genética, não vamos ficar olhando para o que aconteceu lá na infância, o que moldou, o que modelou, o porquê, porque foi o pai, porque foi a mãe. Tudo isso é importante, mas não é onde a gente deve colocar o nosso foco. O nosso foco deve ser na solução. Como nós vamos solucionar isso? Certo? Tem um momento de olhar para o passado, que é o momento onde a gente vai ressignificar. Isso a gente faz lá no portal Ressignificar do Fluxo. Aí a gente vai lá com muito respeito, com muito amor. A gente olha para cada relação, para cada situação, para a gente ressignificar. Mas isso é um momento, uma fase que hora ou outra a gente sempre tem que ir para ressignificar, são momentos da nossa vida que a gente sempre tem que fazer, mas não é onde a gente deve colocar o foco tem que ser na solução. Então, beleza. Sabendo disso, vamos às 3 dicas, tá? Para impulsionar isso. Então, a primeira coisa, para a gente liberar a serotonina e ativar a nossa autoconfiança, nós vamos usar um dispositivo físico. O que seria isso? Vocês vão ficar na frente do espelho, né? Em posição de Mulher Maravilha ou Super-Homem. Então, o homem vai abrir o peito, né? Coração tá no meio do peito, que é justamente para você abrir o seu peitoral. Mão na cintura e posição de Super-Homem. Pés entreabertos, posição de Super-Homem. E ali, durante 1 minuto, ancorando essa posição de poder. Se puder, eu faço isso de frente pro espelho. Eu já fiz até um vídeo aí para vocês, que eu fiquei na frente do espelho sorrindo. Eu faço de manhã isso. Eu acordo, faço todos os meus rituais, fico de cócoras ali durante 1 minuto para fazer o aterramento, que é o ritual matinal da manhã. Depois vou para frente do espelho e fico assim, ó. Eu não faço... o homem fica assim, né? Posição de Super-Homem. Eu ponho a mão lá na cintura e 1 minuto sorrindo. Essa comunicação não verbal de sorrir, vocês sabem que
mais de 50% da nossa comunicação ela é não verbal, né? A gente fala mais com os movimentos, com os olhares, com as entonações do que a própria palavra. Então, quando a gente tem uma comunicação não verbal, o nosso corpo também faz a leitura dessa comunicação não verbal. Então, você está informando para o seu corpo que você que manda, que você tem o poder, que você sabe o que você está fazendo. É essa informação que você está dando na hora que você faz essa posição. Porque no inconsciente coletivo e lá no seu cérebro tem essa informação de que essa posição é a posição do super-homem. Faz sentido, gente? Estão captando? Como a coisa é inconsciente, mas a gente tem inconscientemente esse registro, né, de que essa posição. E quando você sorri, esse ato de sorrir e olhando ainda na frente do espelho potencializa, o cérebro fala assim, epa, tá sorrindo, vamos liberar neurônios, neurotransmissores da felicidade. Então ele libera serotonina. Então aqui você já está naturalmente produzindo, inundando o seu corpo, seu córtex frontal de serotonina, o que vai auxiliar na ativação da sua autoconfiança, ou seja, tomadas de decisões com confiança. Beleza. Agora vamos para o segundo, que é ocitocina. Então, quando nós estamos envolvidos nesse sentimento, né, de amor, de acolhimento, de se sentir amado, de se sentir querido, a gente se sente mais confiante, né? Não é assim? Vocês não se sentem mais confiantes? Se vocês estão num lugar onde vocês têm esse sentimento, naturalmente você se sente mais confiante. Então, para a gente ativar a ocitocina, o que a gente vai fazer? Abraço de 30 segundos ou mais. É interessante que você fale para a pessoa o que você está fazendo, porque senão a pessoa vai ficar querendo te largar, assim, não vai entender direito. Então, a ideia é, você abraça, só que coração com coração, tá? Normalmente, pode observar, quando você vai abraçar as pessoas, as pessoas sempre vão pelo lado oposto, né? Então, fica o seu coração aqui no oposto dela. Então, sempre cola coração com coração, né? O coração tá mais pro lado esquerdo. Então, cola coração com coração e abraça e tenta acompanhar a respiração junto com a pessoa. Isso é bom para fazer com seus pais, com seus melhores amigos onde você tem uma intimidade, com seus filhos, tá? Então, vai lá, abraço de 30 segundos. Para quê? Para liberar a ocitocina, para inundar o seu corpo, né, desse neurotransmissor que estimula o que? O amor, o acolhimento. Então, isso vai ativar naturalmente a sua autoconfiança, tá? E o terceiro é a dopamina. Já falamos aqui. Então, a dopamina, o que você vai fazer? Surgiu uma tarefa na qual você foi convocado a desenvolver. Ou você está pensando em um projeto, ou você está pensando em empreender. Vamos falar de empreender. Eu estou pensando em fazer um empreendimento aqui na internet. Eu vou lançar meu curso, vou lançar meu blog, vou lançar o meu canal no YouTube, ou vou lançar minha mentoria, não sei. Algum produto, alguma coisa nova que você já está aí pensando, começando a pensar em fazer. Só que aí você fica assim, não, mas eu não vou conseguir. Não, mas eu não entendo nada disso. O que vão dizer de mim? Eu não sei, eu tenho medo. Bloqueia isso e não fica pensando no que vai acontecer no caminho, o que as pessoas vão dizer, se você vai conseguir. Não pense em nada disso. Dá um passo lá pra frente. Vai lá, já conseguiu. Visualiza, fecha os seus olhos, pode colocar uma música. De preferência, faça essa técnica da serotonina de manhã, faça a da ocitocina em algum momento que você encontra alguém, e aí você faz a visualização da dopamina. Fecha seus olhos, respira fundo e visualiza. Visualiza o seu...
esse chamado, né, visualize ele já acontecendo e você já colhendo os benefícios de fazer isso, certo? E lembrando, sempre tudo tem que estar alinhado com o seu propósito, com o seu objetivo ou com a sua meta, beleza? Quando eu falo de propósito, não é nada, é o seu objetivo, a sua meta, seu sonho, seja o que for. Para onde você está indo? O que é? Porque você vai ficar perdendo tempo com coisas que não vão te levar para onde você quer ir, né? Vamos colocar o foco naquilo que vai te trazer resultado, porque as distrações são muito grandes. Então a gente precisa setar, né? Eu tenho recebido muitos alunos do fluxo trazendo, né, uma questão assim de dificuldade de organizar as ideias, de se planejar, de focar, de verdade fazer a coisa acontecer. E isso é um sintoma que muitas pessoas estão passando, porque é uma enxurrada de informações, um monte de coisas para fazer, e muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não são essenciais para aquilo que a gente precisa, que a gente quer alcançar. Então é importante você, na hora de pensar nas decisões, na confiança que você precisa ter para tomar decisões, mas essa decisão, essa autoconfiança que você quer é para te levar para onde? Qual é o objetivo? Tem claro isso? Já conseguiu setar, ter clareza do que você da onde você quer investir essa confiança toda? Então acho que é por aí. Beleza, meus amores? O que vocês sentiram aí? Gostaram dos exercícios? Vão fazer? Façam, tira uma foto, manda pra mim. Tira uma foto você lá no espelho. Eu vou postar uma foto amanhã aqui. Tira uma foto você no espelho ativando seu poder pessoal com a inundação desses neurotransmissores. O que vocês acham? É isso, meus amores. Reflexão de hoje. Nossa, falei bastante, hein? Amanhã tem mais. Lembrando, quarta e sexta-feira nós não teremos. Mas vamos que vamos. Manda no direct aqui pra mim. Quem tiver coragem aí, desafio, hein? Desafio. Ativando a serotonina lá na frente do espelho. Posição, ó, de Mulher Maravilha, Super-Homem. E me fala como vocês se sentiram, tá? Faz esse teste aí. Amanhã de manhã, a hora que acordar, já faz isso logo cedo para setar logo cedo que seu dia vai ser um dia de muita confiança. Beijo no coração. Bye!